Olá, meu nome é Juan Belo, trabalho com Unity 3D desde dezembro de 2013, tenho diversas experiências no mercado, já trabalhei com jogos mobile, já trabalhei com realidade aumentada e realidade virtual e também já lancei jogos na Steam. Eu sou o seu professor no curso de jogos 3D aqui na Platzi e o objetivo dessa aula vai ser de compreender como funciona o Nav Mesh System da Unity, que é um sistema que serve para encontrar dois pontos e percorrer ele num caminho ótimo. Então, se você tem um cenário, se você tem um campo de navegação e existem obstáculos que estão dispostos nesse cenário e você precisa que seu personagem ou seu inimigo percorra esse caminho para chegar em um outro ponto de maneira ótima, você pode utilizar o Nav Mesh System da Unity. A gente não usa só o Nav Mesh System da Unity para inteligência artificial. A gente também usa para o personagem. Se você tem um personagem que caminha pelo cenário clicando num segundo ponto, você pode clicar e usar o Nav Mesh System para calcular a rota até aquele ponto que você clicou e o personagem simplesmente vai seguir até lá de acordo com o código que você fizer. Na Unity 3D, para encontrar o sistema de navegação, a gente precisa vir aqui no menu de Window, AI e Navigation. Existem aqui diversas abas, a gente não vai focar em todas agora, mas existe Object, Agents, Areas e Bake. A gente vai focar primeiro na aba de Bake porque o primeiro passo a se gerar em termos de Nav Mesh System é que a gente precisa dizer que esse chão que existe no nosso cenário é um chão caminhável, é um chão no qual o Nav Mesh System vai estar operando e buscando caminhos ótimos. Então, para fazer isso, a gente teria que clicar a princípio nesse botão de Bake, mas a Unity 3D ela só dá Bake em tudo que for estático. Por que ela só faz isso em coisas que forem estáticas? Porque ela precisa ter uma garantia de que aquele chão, aquele objeto que é navegável, não vai sair se movendo pelo cenário durante o jogo. Então ela precisa de uma garantia de que este objeto não vai se mexer durante o jogo todo. E em Unity 3D, para fazer isso, a gente vem aqui na aba Inspector, a gente vai selecionar todos os pedaços de chão que a gente criou, todos os grounds, e a gente tem essa variável aqui chamada Static, e é justamente ela que informa que esse objeto não vai se mover durante o jogo. Então eu vou clicar em Static, vou clicar em Navigation e vou clicar em Bake. Uma vez que o processo de Bake termina, a gente vê que aparece uma malha azul acima de todos os pedaços de chão que são caminháveis. E essas malhas se interligam, então, por exemplo, se a gente colocar para que esse tubarão queira percorrer essa nave mesh em direção ao player, ele vai percorrer apenas no caminho que estiver marcado de azul. Então, esse caminho aqui que já não está marcado de azul, que é a borda do pedaço de chão, ele já não vai considerar como algo que ele possa andar. Vou dar Ctrl Z para devolver o nosso personagem para onde ele estava. E para conseguir percorrer essa Nav Mesh, a gente vai precisar de uma coisa que a gente chama de Nav Mesh Agent. O Nav Mesh Agent nada mais é do que uma componente na Unity 3D que informa esse personagem ou esse objeto que está com o Nav Mesh Agent vai conseguir percorrer uma malha de Nav Mesh. Então, se você não tem a Nav Mesh Agent no seu objeto que você quer que percorra o cenário, a gente não vai conseguir entender que você quer que ele percorra utilizando o Nav Mesh System. Em Unity, a gente vai clicar no nosso Sharkman, que é o nosso inimigo. Vamos na aba Inspector. Vou clicar em Add Components e vou digitar aqui Nav Mesh Agent. Ao clicar em Nav Mesh Agent, a gente pode perceber, aproximando do nosso inimigo, clicando 2 vezes nele, que ele consegue uma espécie de colisor. Não é um colisor de verdade, assim. Na realidade, como se fosse uma esfera imaginária, uma cápsula imaginária, que vai fazer com que ele consiga contornar o nosso sistema de navegação. Então, por exemplo, se ele não pode sair por esse pedaço de chão que não tem coloração azul, esse colisor que está em volta do nosso tubarão vai dizer que ele chegou no topo da Nav Mesh, então ele não pode prosseguir adiante. Vou clicar novamente em Inspector. E detalhe, a Nav Mesh só vai aparecer enquanto você estiver com a aba de Navigation selecionado. Então, quando eu aperto Inspector, ela some, mas não precisa se desesperar. Aqui, na Unity 3D, a gente pode ver que a componente Nav Mesh System tem diversas variáveis, diversos tipos de atributos que você pode alterar. Porque dependendo do seu jogo, você pode precisar que o seu objeto que está perseguindo o outro precise fazer curvas mais abertas para que ele não consiga encontrar esse objeto mais facilmente. Talvez seja um carro, mas utilizar Nav Mesh System para um carro vai depender muito bem de como você está implementando o jogo. Então você pode querer alterar a velocidade com que ele percorre essa Nav Mesh e diversos outros atributos. Indo em Unity novamente, a gente vai iniciar com o conceito de como fazer com que esse personagem persiga algum ponto aqui no nosso cenário. Para fazer isso, a gente precisa acessar a nossa Nav Mesh Agent através de script e dizer: o seu alvo é essa posição.
Para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito em Scripts, Create, C# Script, e eu vou colocar o nome de Enemy Behavior. Vou clicar 2 vezes nesse script para que a gente abra pelo Visual Studio. Vou puxar o Visual Studio aqui para a gente. Ok, a gente é apresentado com o nosso template padrão de scripts na Unity. E, a princípio, é algo bem simples para fazer a NavMesh começar a andar, o nosso NavMesh Agent. Só que como a gente precisa fazer referência a uma componente que está presente no nosso objeto, a gente tem que primeiro declarar, quer dizer, é uma alternativa a gente declarar a variável previamente antes de começar a utilizá-la. Então, vou declarar um public NavMesh. Ok. NavMesh Agent ainda não aparece porque, como isso faz parte de um outro sistema da Unity, que não é o sistema padrão, a gente precisa dizer que a gente vai importar as ferramentas de navegação da Unity no nosso script. Então, vou abrir um espaço aqui em cima, vou dizer using Unity Engine.ai. Vale lembrar que, por mais que eles chamem isso de AI, você não necessariamente precisa utilizar o NavMesh System somente para inteligência artificial. Agora, vocês podem ver que a gente tem um nome aqui colorido, significa que a Unity reconheceu, o Visual Studio reconheceu esse campo como utilizável. Então, Public NavMesh Agent, vou chamar de NavMesh Agent, ponto vírgula. Essa é uma componente que está presente no nosso objeto, então a gente pode pegar ela através de getComponent. Aqui na Start eu vou digitar NavMesh Agent igual a getComponent do tipo NavMesh Agent, que é justamente o tipo da nossa variável. Agora que a gente tem o nosso NavMesh Agent em mãos, a gente consegue dizer que ele tem um alvo, que ele deve perseguir um dado ponto. Eu vou abrir aqui um espaço na linha 13 e vou digitar NavMesh Agent.setDestination. Esse método é o método padrão de uma NavMesh Agent para informar qual é o ponto que esse personagem ou esse objeto deve perseguir. Então, aqui dentro, apertando Ctrl Shift espaço, a gente consegue ver que o construtor que tem é um Vector Tree Target. Então, ele quer saber qual é o ponto que eu vou perseguir. Bem, a gente sabe que a gente vai precisar que o nosso inimigo persiga o nosso jogador. Então, a gente precisa pegar a posição do jogador para colocar aqui dentro. Para fazer uma referência à posição do jogador, eu vou abrir aqui um novo espaço, vou criar uma variável public transform player transform. E lá na Unity a gente vai arrastar o transform do player até essa variável para que a gente consiga a nossa referência com sucesso. E aqui dentro de setDestination eu vou digitar player transform.position. Ou seja, no start ele vai dizer que esse NavMesh Agent precisa de um destino que é a posição atual onde o jogador está. Eu vou salvar e voltar para a Unity. E quando eu der play, a gente vai ver que o nosso tubarão vai começar a perseguir o nosso player. Só que antes dele perseguir, eu preciso adicionar nele a componente de Enemy Behavior, senão ele não vai saber o que fazer com a nossa NavMesh Agent. Então, vou arrastar aqui. Quando eu der play... ok. Antes de dar play, na realidade, eu tenho que setar a referência ao nosso player transform. No caso, deu erro de execução porque o inimigo não sabe qual é o transform do player, porque a gente não setou aqui na variável. Então, vou tirar do player. Vou pegar o player e arrastar até essa variável player transform. Vou dar play. E o inimigo vai começar a perseguir o nosso jogador. Ele ainda persegue de uma maneira um pouco estranha. Ele persegue de maneira direta porque quando a gente clica aqui em Navigation, a gente vê que não existe o conceito de obstáculo aqui. Ele não desvia dos nossos obstáculos e por isso ele passou direto entre eles, entre os bollards. Vou dar play novamente. E a gente pode ver que ele tanto atravessa os obstáculos quanto ele para onde o jogador estava. Isso acontece porque a gente só digitou isso na Start, então ele só vai fazer isso uma vez durante o jogo, se a gente só deixar isso na Start. Então ele vai chegar onde o jogador estava e vai parar. Então, para que ele persiga o jogador constantemente, a gente só precisa cortar essa linha daqui e colocar ela dentro da nossa update. Ou seja, a cada frame, o nosso NavMesh Agent vai ter o seu destino atualizado. Então, se o jogador sair correndo pelo cenário, ele vai continuar perseguindo o jogador. Voltar para Unity. E ao dar play, ele vai continuar atravessando os bollards. Ainda a gente já vai consertar isso. Só que se o player se movimentar, o tubarão vai seguindo ele indefinidamente.
Agora, para que a gente tenha uma melhor interação com esses bollards, para que o inimigo possa dar a volta entre eles, basta a gente pegar todos os bollards que a gente tem, que estão centralizados aqui nesse objeto. Vou selecionar todos eles e, como eles também não se movem durante o jogo todo, a gente também pode colocar eles como estáticos. Agora eu vou voltar para o Navigation, vou clicar em Bake, e a gente pode ver que agora a nossa malha de navegação ficou diferente. Ela tem os buracos nos bollards, que são justamente objetos que devem ser contornados. Vou dar play novamente, com a tela maximizada. E agora sim, o tubarão vai conseguir desviar dos obstáculos. Então, se o player se esconder aqui, ele não vai direto no player. Ele vai ter que dar a volta, e assim a gente consegue um mínimo de gameplay de perseguição entre personagem e inimigo. Existem algumas variáveis que eu gostaria de alterar nesse nosso NavMesh Agent, porque ele está com uma velocidade um pouco estranha, ele está com uma velocidade de angular um pouco estranha também. Então, eu vou pegar esse nosso Speed, que é a velocidade no qual ele anda, vou alterar para 3. E esse Angular Speed eu vou colocar como 250, para que ele consiga rotacionar melhor quando ele chegar perto do player. Vou dar play novamente para a gente ver como é que ficou isso. E ele está ligeiramente mais rápido, ele também faz uma curva um pouco mais rápida, então ele é um pouco mais difícil de driblar. E por enquanto é o suficiente para esse NavMesh Agent. Agora, como a gente está criando o nosso inimigo e ele já está percorrendo o cenário, ficou um pouco estranho porque ele não está tendo nenhuma animação de corrida. A gente vai voltar para o nosso Visual Studio. E vale lembrar que o nosso tubarão, o Homem Tubarão, ele tem um animator setado nele. E o animator dele é o mesmo do player. Então, ele tem a animação de idle e ele tem a animação de run quando se seta a velocidade para maior do que 1, maior do que 0, digo. Então, a gente vai no script e vamos colocar aqui na start. Na realidade, antes a gente tem que fazer uma referência ao nosso animator. Então, vou digitar aqui public animator. Na linha 17 eu vou dizer que animator é igual a getComponent do tipo animator. Então, pegue a componente de animação do nosso tubarão. Vou dar mais um espaço aqui e digitar animator.setFloat, passando o parâmetro speed e 1. Ou seja, coloque a velocidade do animator, do nosso mecanim, como valor 1 para a variável speed. Isso vai fazer com que o Homem-Tubarão corra para sempre, já que a gente nunca vai estar devolvendo o valor 0 para cá. Então eu vou salvar, vou voltar para Unity, vou dar play novamente. E agora a gente vê que ele está com sucesso com a animação de corrida. Ficou um pouco estranho ainda porque ele está correndo um pouco lento demais, mas não vai ser um problema para a gente. Só falta fazer mais uma coisa nessa aula, que é dizer que quando o nosso Sharkman colidir com um player, a condição de derrota vai ser cumprida, e com isso a gente vai ter que reiniciar nossa cena, assim como a gente fez no nosso outro projeto. Só que tem um detalhe que, apesar do nosso Sharkman ter essa área ao redor dele, isso não significa exatamente colisão. Isso é uma área de limitação do nosso NavMesh Agent. Então ele ainda não é capaz de colidir com o player. Vou minimizar isso, vou adicionar uma componente do tipo Capsule Collider, vou colocar o valor 2 em Height e o valor 1 em Centro no eixo Y. Agora que ele é capaz de colidir com o player, a gente só precisa fazer o script para que isso aconteça. Eu vou abrir um espaço abaixo da linha 24, vou digitar aqui private void on collision enter, e vou fazer a seguinte pergunta: if collision.collider.name, no caso, qual é o nome do objeto com quem a gente colidiu, com quem o Sharkman colidiu. Se o nome for igual a player, a gente vai ter que recarregar nossa cena, mas para recarregar a cena a gente tem que importar a ferramenta da Unity, que trata de cenas, que é digitando using Unity Engine.Scene Management. E voltando lá embaixo, a gente precisa só digitar scenemanager.loadScene, passando o índice 0, afinal de contas a gente só tem uma cena. Vou voltar para Unity, e quando eu der play, a gente vai ver que sempre que o nosso Sharkman colidir com o player, a cena vai ser recarregada, significando que houve um Game Over. Essa aula faz parte do curso de criação de jogos 3D com Unity, na Platzi. Para fazer o curso completo, clique aqui. Se deseja ver mais vídeos da Platzi, clica aqui. E se inscreva no canal clicando aqui. Muito obrigado.